Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Esse vai ser o nosso texto base. Eu escolhi falar alguma coisa que diz respeito ao coral, mas não é só para coral, não é só para coralistas. Eu vou falar para todos, mas eu creio que o coral participa ativamente daquilo que eu vou tratar e por isso achei que era apropriado nós ponderarmos sobre isso. Vou falar sobre aquilo que eu e você deveríamos saber tão bem, mas a verdade é que a gente sempre está aprendendo. Eu vou falar sobre a adoração. Adoração é o que você devia fazer de melhor, porque eu já te garanto que se você é do Senhor, você vai fazer para todo sempre. Se você vai fazer para todo sempre, então você tem que ficar craque nisso, bom nisso. E Deus nos dá algumas orientações ricas na sua palavra sobre como adorá-lo e por que adorá-lo da maneira como nós o adoramos. E eu quero então usar esse trecho da história do rei Ezequias para nós refletirmos sobre a adoração. Eu faço a leitura de 2 Crônicas 29 a partir do verso 20, que diz assim: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos, em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério na casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos dê clareza de mente e que essas verdades sejam preciosas para nós. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos o nome porque o Senhor é quem nos traz aqui. E se o Senhor nos traz aqui, nós queremos entender o que o Senhor tem a nos ensinar, principalmente no que diz respeito a adorar-te, Senhor. Há muito que nós podemos aprender, embora nós já tenhamos ouvido bastante coisa. Nosso coração nem sempre é reto, nem sempre é pronto. Por isso nós pedimos que o Senhor nos prepare nesta hora. Dá-nos coração pronto a ouvir, mente atenta, e que as verdades aqui ditas, ainda que já tenham sido ouvidas antes, que elas ganhem novo sabor, nova cor, nova maneira de enxergar, porque tua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes.
e penetra o mais interior de nosso ser. É isso que nós te pedimos, que ocorra novamente. Tua palavra nos conduz a discernir certas coisas do nosso interior. Oramos em nome de Cristo. Amém. Eu vou falar hoje sobre como nós devemos adorar a Deus de certa forma e por que nós adoramos de certa forma. Nós temos coisas que acontecem no decorrer daquilo que nós chamamos de liturgia, que nós fazemos e eu acho que nem sempre a gente pensa sobre isso. Às vezes a gente pode até saber, mas a gente parte do pressuposto que os outros também sabem, e nem todo mundo sabe. A verdade é que alguns têm a impressão, podem não dizer isso de fato, mas têm a impressão de que a gente fica aqui encebando, desculpa a expressão, até chegar a hora da mensagem, para ver se todo mundo chega e o pregador fala. Que liturgia não tem ordem, a gente canta a música do jeito que a gente quer, ou pelo menos faz ao bel prazer. Essas coisas não deveriam ser assim, mas às vezes as pessoas têm essa impressão. Igrejas que são avessas à ideia de uma liturgia formal, por vezes criam um jeito de adorar a Deus que vira fixo. Sem elas perceberem, elas criam a sua própria liturgia, sua ordem de culto. E nós perdemos de vista uma das coisas mais preciosas de culto, que é o diálogo com o nosso Deus. A razão pela qual a gente se reúne aqui não é porque nós não podemos adorar a Deus em separado. É porque Deus pede que nós sejamos um na hora de adorar. E quando a gente adora, a gente não fala em nosso nome, como eu, somente em meu nome, mas em nosso nome, primeira pessoa do plural, porque nós adoramos como um povo. É por isso que a gente não costuma reservar momentos do culto para bater um papo, ou para contar como é que foi a semana, porque esse aqui é o momento em que nós falamos com o Altíssimo, e o Altíssimo fala conosco. Tamanha a importância da hora de culto, mas as pessoas às vezes perdem isso de vista e não sabem que liturgia devia refletir essa conversa com o nosso Deus, em que Ele fala conosco e nós temos que responder de certas formas a Ele. Então eu quero refletir com vocês aqui sobre o porquê nós adoramos a Deus como o fazemos. E eu preciso dizer que a adoração sempre foi um tema tão tenso na Bíblia, que a Bíblia tem algumas das maiores punições por causa de adoração. Deus castigando o povo e Deus chamando o povo à ordem por causa de adoração. Às vezes porque adorava um Deus falso, quebrando o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Às vezes adorando Deus verdadeiro, mas do modo errado. Não farás para ti imagem de escultura, isto é, quebrando o segundo mandamento. Há várias histórias no Antigo Testamento que mostram esse tipo de equívoco, onde as pessoas perdem de vista a maneira correta de adorar. E o nosso texto fala de adoração, e eu creio que ele é importante porque diz respeito a um resgate de uma adoração que agrada o Senhor. Ela vem como resposta de um rei que foi piedoso, chamado Ezequias, que tentou trazer o povo de volta depois que o seu pai estragou muita coisa. Seu pai, Acás, foi um dos piores reis do histórico de Judá. E o seu pai levou muita coisa à idolatria. Ele fez ídolos a Baal, diz no capítulo 28 de 2 Crônicas, ele praticou sacrifícios idólatras e fechou a porta do templo. Você imagina, só tem um templo, e você fechar a porta do templo. Capítulo 28, se você tem a sua Bíblia aberta, no verso 25, fala assim: também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Acás, então, foi o rei que fez tudo de errado em relação a culto. E Ezequias, quando sobe ao trono, resolve fazer a primeira medida do seu reinado é fazer uma limpa no templo. Por quê? Porque ele entendeu que o que ele faz, o que ele tem que fazer de melhor é adorar a Deus. Ele foi criado para adorar a Deus. Portanto, ele resolve fazer uma limpeza no templo e começa a reforma religiosa que se destaca tanto como uma das mais impressionantes da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Ezequias conduz todo o povo a limpar o templo, a preparar-se para a hora de culto. E o texto que a gente leu é o momento de culto. É o momento em que eles resolvem agora prestar culto, finalmente, a Deus, depois dessa limpeza que foi a primeira coisa a ser feita. E aqui eu preciso então introduzir algo importante acerca do que nós vamos refletir no resto dessa mensagem. Essa é uma narrativa, e você precisa aprender uma coisa importante sobre a Bíblia.
narrativa são textos que contam histórias, que trazem princípios importantes, podem trazer princípios importantes, mas nem sempre esses princípios são lei para a gente. O que eu quero dizer é que nem sempre esses princípios eles podem ser imitados em todos os aspectos. As histórias da Bíblia nem sempre são assim, não é? Elas nem sempre são para serem imitadas em todos os aspectos. Portanto, o que eu quero dizer é que quando a gente olha para uma narrativa, a gente precisa aprender se ela é válida para a gente imitá-la ou não. E como é que a gente sabe? Quando Paulo fala numa carta, por exemplo, que a gente precisa proceder assim, 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 ele está falando algo que nós costumeiramente dizemos que é prescritivo, isto é, ele prescreve algo a ser obedecido pela igreja por todas as gerações. Quando alguma coisa acontece na história de Israel, nem sempre é para ser imitado. Por quê? Porque é descritivo, descreve acontecimentos. Mas não é verdade que eu e você temos que ir com Josué lutar em Jericó. Esse é um exemplo. A gente ensina os pequenininhos. Vem com Josué lutar em Jericó. Mas na verdade Deus nunca pediu para você ir para Josué lutar em Jericó. Claro que a gente tem que fazer uma metáfora e explicar para as pessoas. Não, é simbolicamente. Porque de fato ninguém vai para Jericó lutar. Essa é uma coisa que aconteceu, foi fantástica, redentora na história do povo. Mas Deus não pede para você e eu fazermos isso. Mas como é que eu sei que um texto que conta uma história traz coisas para eu fazer? Traz lições para eu cumprir, para você cumprir. E aqui vem uma dica preciosa para você aprender. Quando o narrador da história dá um veredito sobre a história. Em narrativas bíblicas, essa é uma das melhores dicas para você saber se aquilo é para ser obedecido ou não. Se tem um narrador e ele conta alguma coisa que avalia aquela história, então você precisa ouvir. E o narrador fala alguma coisa preciosa no final desse texto. Lá no verso 35, a última frase do verso 35, ele fala assim: assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Essa palavra estabeleceu, que pode ser traduzida por restabelecer, trazer de novo a um parâmetro, significa fazer reto. Fazer reto. Não é como se ele estivesse dizendo assim: assim Ezequias pôs as coisas nos eixos. É o que ele está dizendo. Assim Ezequias arrumou a casa. Aí você fala assim: então quer dizer que eu preciso aprender com Ezequias. Ele está dando uma dica sobre algo que foi feito e bem feito. Então nós vamos aprender com quem fez bem feito, tirando alguns princípios muito gerais sobre a adoração. Eu quero começar com o seguinte princípio: por que você vem aqui? Por que nós nos achegamos aqui para adorá-lo? Talvez você diga assim: pastor, porque eu tenho carro, eu consigo sair da minha... Não. É porque eu amo o Senhor e eu sei que eu tenho que adorá-lo. Não, tem algo anterior a isso. Não, é porque eu sou crente, eu entendo que ir à igreja faz parte. Não, tem algo anterior a isso. O texto diz que o povo apresentou-se, o contexto é de que o povo apresentou-se para adorar, porque o rei os convocou para adorar. Isso é muito precioso no texto. A ideia de que o povo iria prestar culto, porque o rei os convocou. Diz o verso 20 que o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor e mandou trazer. E aí começa, ele reuniu. Parte do princípio de que o rei é quem conduz o povo à adoração. O que isso nos ensina? A razão primeira para você estar aqui é porque Deus te trouxe aqui. Deus trouxe você aqui. A ideia é que reis deveriam ter cumprido as suas funções no decorrer da história de Judá, mas nem sempre cumpriam. A gente sabe que Judá, ou Israel lá atrás, pediu por um rei por razões não muito nobres. Depois vários reis acabaram agindo erroneamente na história de Israel. Deveriam funcionar como representantes de Deus, mas não foram. Então, infelizmente, muitos reis fizeram o oposto do que eles deveriam fazer, o oposto de refletir a Deus. Mas a ideia era de que o rei
refletisse a Deus ao chamar o povo. Ele convoca os príncipes no verso 20, e no verso 31 ele diz assim: disse ainda Ezequias: agora vos consagraste a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graça à casa do Senhor. E a congregação veio. Quem está orquestrando esse culto inteiro é o rei. O rei fala: sacerdotes, agora aqui, levitas. E existe algo interessante aqui que nós precisamos aprender. O rei orquestra a adoração. O rei é quem conduz essa adoração. E ele diz quem fica em qual lugar. A ideia é que Ezequias aqui sim cumpre a sua função real, refletindo o Deus e Rei Supremo, convocando o povo a adorar como convém. E vira e mexe, Ezequias tinha uma dessas. Tem uma história que eu acho muito bonita, que está no capítulo 32, que diz que Senaqueribe cercou Judá, ia destruir Judá. Ezequias se protegeu como pôde. Depois ele chega diante do povo e ele fala: povo, com eles está o braço de carne, a força da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. E depois que ele termina um pequeno discurso, fala assim que o povo cobrou ânimo. Quando você tem um bom líder, todo mundo se empolga. Quando o líder de fato é líder, quando ele fala, o povo se acalma. Diz que o povo cobrou ânimo diante das palavras do rei. Outra coisa preciosa aqui, o rei, ao fazer isso, embora ele reflita a Deus, ele não traz a glória para si. Depois de tudo que o rei faz, e o rei orquestra coisa por coisa por coisa, no verso 36 fala assim: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo. Eles se alegraram porque tudo aquilo foi Deus, não foi Ezequias. Mas Ezequias orquestrou cada detalhe. Perceba que ele estava conduzindo o povo a ter um coração disposto diante de Deus. Em João capítulo 4, aquela história da mulher samaritana, Jesus fala para a mulher que ele é quem chama adoradores. E existe um princípio teológico importante que a gente tem que entender: adoradores não se achegam a Deus, Deus os convoca. Sempre foi assim. Deus sempre foi atrás do seu coral. Nenhum coral chegou a Deus espontaneamente. Nenhum grupo de adoradores chegou a Deus espontaneamente. Ele sempre trouxe aqueles que ele queria que o adorassem. A começar do primeiro casal, quando Adão e Eva pecam e percebem que estão nus e se escondem, diz o texto que Deus foi até eles e pergunta a Adão: Adão, onde estás? E nas palavras que Deus profere a Adão, tem redenção. Pela primeira vez na história bíblica, tem redenção. Mesma coisa acontece na vida de Abraão. Deus faz promessas lindas: sai da terra, você vai ter uma descendência numerosa. Quando ele desanima, ele fala: olha para o céu, está vendo essas estrelas? E naquela época dava para ver muito, hein? Não tinha essa poluição aqui não. Está vendo isso aqui? Tudo isso aí, você vai ter filho, um monte assim. E aí diz que Abraão creu em Deus, ele se animou. Mas a nossa fé, ela tem seus altos e baixos. E no capítulo seguinte, ele deita-se com a serva da sua esposa, porque ele não aguenta esperar chegar o tão esperado menino. Pois passa um tempo, o texto não fala nada que Abraão buscou a Deus. Capítulo 17, verso 1, fala que Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu vim fazer aliança com você de novo. Deus buscando o seu servo. Por quê? Porque Deus sempre procura adoradores. A iniciativa bíblica sempre foi de Deus ir atrás dos adoradores. Deus não só convida, Ele atrai. E tem uma coisa preciosa aqui de Deus, não é? O amor de Deus, eu aprendi, é o único que não fica sem corresponder. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Deus nunca fica assim: eu amei, mas pena que eles não amaram de volta. Ele atrai todos aqueles a quem Ele ama salvadoramente. Isso é que é impressionante desse rei que orquestra tudo. Ele atrai o seu povo para adorá-lo em todos os cantos desta terra. Essa é a razão de pessoas se reunirem neste dia aos montes para adorá-lo. Por quê? Porque ele não só toma iniciativa em redimir pessoas, ele de fato realiza isso. Porque ele quer pessoas o adorando. Foi essa a razão de tirar o povo do Egito. Lembra quando ele conduziu Moisés a tirar o povo do Egito? Por quê? Porque tinha que prestar culto no deserto.
Deus sempre buscou adoradores. A razão de eu e você estarmos aqui é porque Deus nos trouxe aqui. Essa é a razão pelo fato de muitas igrejas reformadas ao redor do mundo começarem o culto com aquilo que eles chamam de chamada à adoração, porque é Deus que está chamando você. Quando um coral for cantar aquela música introdutória, o coral tem que lembrar que age na função de quem está convocando o povo a adorar. Tem que ser algo que convoca o povo à adoração, que leva o povo a falar para Deus o que Ele é e o que Ele tem feito por nós. Por quê? Porque essa é a razão de um culto existir. Nós estamos aqui porque Deus busca adoradores. Segundo princípio importante desse texto é que ele mostra a disposição do adorador. Como é que o adorador tem que prestar culto? A gente vê aqui no texto algumas características que descrevem a piedade por parte de Ezequias. Um homem que está tentando mostrar como o culto deve ser prestado. Primeiro, veja como ele tem aspirações muito santas em relação a culto. No verso 20, você percebe o senso de urgência. Fala que o rei Ezequias se levantou de madrugada. Nem dormiu direito. Fazia um tempo que ele não cultuava decentemente naquele templo. Foi limpo, no dia seguinte ele nem esperou o sol raiar. Se levantou de madrugada e vamos começar os preparativos, a gente tem que adorar logo. Essa ideia de urgência é de alguém que tem aspiração por adorar o Senhor. Como a corça suspira pelas águas. Não é? Como quem está no deserto e minha alma tem sede de ti, diz o salmista. Como guarda anseia pelo romper da manhã. A ideia desses salmos é que estar diante de Deus, adorando a Deus, sempre foi um anseio muito grande para quem é adorador de verdade. Um anseio muito grande. Quando Jonas estava na barriga do peixe, ele fala uma coisa que às vezes a gente não atenta para a preciosidade disso. Ele fala que ele não sabe se ele vai ver o templo do Senhor novamente. Porque para o israelita, se tinha uma coisa preciosa, era estar na casa do Senhor. E como a casa só era em um lugar, como a casa realmente era naquele monte, naquela cidade, aquela cidade era preciosa. Salmo 137, o salmista fala assim: que a língua se me apegue à boca, se Jerusalém não for o meu maior prazer. Por quê? Porque ele tem aspiração, ele tem sede de adorar ao Senhor. A gente devia ter esse senso de urgência em restaurar nossa paz com Deus, nosso desejo de estar diante de Deus. Além de aspirações santas, você percebe esse senso de unidade quando eles estão adorando. Olha só, o verso 24 do texto que a gente leu, fala que Ezequias, eles fizeram uma oferta pelo pecado para expiação de todo o Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Repete 2 vezes. Todo Israel aqui é significativo. Pode passar batido se a gente não prestar atenção na história, mas é significativo. Ezequias só é rei do reino do sul. E o reino do norte já tinha sido destruído. Mas Ezequias quer prestar culto e quer orar até por aqueles que estão distantes. Por quê? Porque ele sonha com o dia em que eles serão povo de novo. Povo unificado, povo trazido de volta às origens. E aqui Ezequias está falando de séculos de divisão. Quero que você entenda que aqui tem cerca de metade da história do Brasil passada, e essas nações já são separadas. Se a gente tem dificuldade às vezes de unir igreja que se dividiu, pense em unir nações que têm mais de 2 séculos que estão distantes. Que tiveram até brigas entre si, guerras. Mas Ezequias tem sonhos, santas aspirações por unidade. Ele anseia o dia em que Deus vai fazer miraculosamente os dois virarem um. E Deus promete isso na profecia de Ezequiel. E eu quero que você entenda que culto tem que ser isso, tem que ser esforço em prol de unidade. Tem um texto bem conhecido, que é aquele que Jesus fala no Sermão do Monte, que se você está oferecendo um animal e teu irmão tem alguma coisa contra ti, você deixa, vai acertar com ele e depois você volta. O que às vezes a gente não presta atenção é que o texto fala que se um irmão tem algo contra ti, não é você contra ele. É ele que tem algo. Por que diz isso?
Porque quando a gente adora, a gente tem que refletir o caráter do nosso Senhor, que redentoramente vai atrás daqueles que têm algo contra Ele. Deus não fala assim, quero ver se vem. Tem umas boas para falar para eles. É assim que Ele age. O Salvador não é aquele que fica aguardando o filho mais novo da parábola do filho pródigo para chegar. E quando ele vê de longe, ele não fica esperando em casa. O texto fala que ele sai correndo. O homem que foi ultrajado pelo filho, humilhado pelo filho, desprezado pelo filho, roubado pelo filho, sai correndo para beijar o menino. Por quê? Porque Deus tem prazer em restaurar a sua relação com os seus adoradores. E nós tínhamos que ter o mesmo anseio. Nós tínhamos que ter o mesmo anseio em prol de unidade. Culto tinha que ser assim. Vontade de sermos cada vez mais unidos. O texto também fala sobre liberalidade. Nos versos 32 até o verso 35, fala que o povo deu em abundância. Isso aqui faz lembrar tanto histórias do Antigo Testamento como do Novo. No Antigo, quando eles iam construir o tabernáculo, disse que era tanta oferta, que Moisés falou, para! Deu! Eu sei que vocês amam o Senhor, obrigado. Normalmente isso não acontece em nosso meio. A gente não fala assim, pessoal, vamos parar de dar porque está muita oferta. A gente tem até dificuldade de entender isso. Como é que seria tanta oferta que o pastor diria assim, ó, pessoal, vamos parar, muita oferta. A gente não consegue conceber, mas o povo que havia sido redimido, presta atenção na preciosidade disso. O povo tinha passado mais de 4 séculos cativo. Deus havia restaurado e falou assim, agora eu quero uma casa para mim, um lugar onde eu serei adorado. O povo, num ímpeto de desejos de mostrar ao Senhor quão alegres estavam, deram em abundância. Uma história do Novo Testamento que é muito bonita é dos macedônios, que em 2 Coríntios 8 diz que eles deram acima das suas posses. Por quê? Porque liberalidade no dar é uma forma de nós mostrarmos nosso desejo de servir ao Senhor. Nós servimos o Senhor, inclusive, com nossas dádivas. Tanto é que frequentemente demonstramos amor com presentes. E aqui a questão não é o valor do presente, mas presente significa prazer em dar. E culto é dádiva, é prestar coisas. E no culto sempre teve momento de nós trazermos ao Senhor com alegria. Então perceba que a disposição do adorador aqui tem muita coisa preciosa. E eu não falei de alegria, que daqui a pouco eu vou falar. O texto fala que tinha muita alegria naquela época. Mas nós percebemos aspirações, desejo, anseio por adorar. Percebemos unidade e liberalidade no dar. Essa é a disposição do adorador. E tem que ser assim para que Deus se alegre com o nosso culto. Outra parte comum do culto também é o momento em que nós confessamos nossos pecados. Por que a gente faz isso? Eu sei, pastor, tem que confessar que nós somos pecadores. Mas você tem que entender que tem mais. Tem mais, é mais rico do que isso. Frequentemente em igrejas reformadas, eles têm um momento em que eles fazem leitura da lei. E por que eles têm um momento em que eles leem a lei? Porque a lei revela quem você é. Ela é o espelho que mostra quão falho você é. Foi assim que Jesus fez com o jovem rico. Quem farei para ele dar a vida eterna? Jesus falou, lei. Ele falou, não, Senhor, tiro de letra. Aí ele pegou a lei e fez assim, ó. Aí sangrou. Aí ele saiu triste. Porque ele achou que cumpria a lei, mas ele não cumpria. Porque a lei mostra exatamente não só nossos atos maus, mas nossas motivações em lugares errados. E quando a gente percebe como nossas motivações muitas vezes são mistas, até no que diz respeito ao culto, até ao fazer coisas que são da igreja, é que nós precisamos confessar nossos pecados. Deus mostra que a gente ainda não está adorando do jeito que deveria. Ainda estamos aquém de uma adoração que é santa, que é limpa. É por isso que nós vemos 2 coisas preciosas na história que a gente está estudando. Primeiro que eu falei que o templo foi limpo antes deles cultuarem. Porque nós tínhamos que ter uma prática de nos prepararmos para o culto. Você tem 6 dias para se preparar para isso. Começa amanhã. 6 dias. Mas isso não é tão comum na nossa cultura, né? Tanto é que a gente programa tanta coisa para sábado, que domingo é o dia que a gente gostaria de dizer assim, hoje se eu pudesse dormir um pouquinho mais.
Porque a gente está numa cultura em que nós esquecemos de que o povo de Deus se preparava para cultuar. Ezequias preparou o povo para cultuar. Mas depois, enquanto cultuava, no verso 21, fala que eles trouxeram sacrifícios, ofertas pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá. Por quê? Porque confissão de pecado, acertar-se com Deus, tem momento antes do culto e tem momento durante o culto. Isso diz respeito a nós entendermos quem nós somos, e às vezes a gente perde isso de vista. Até quem era mais próximo de Jesus perdia isso de vista. Você lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Aí lava de um, lava de outro, todo mundo devia estar olhando estranho, assim, que esse negócio não dá muito certo, não. Aí chegou em Pedro, Pedro não tinha papa na língua, falou: Senhor, eu não, Senhor, eu que devia lavar os seus pés. Aí Jesus falou assim: Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Senhor, então capricha, de cima e embaixo. E aí Jesus ensina um princípio para ele, falou: Pedro, aquele que banhou não precisa senão lavar os pés. O que Jesus está ensinando para Pedro? Pedro, ele está usando uma ilustração bem típica daquela época. Pedro, você já é limpo, porque você é meu. Mas você ainda anda de sandálias por esse mundo. Seu pé fica sujo. Então toda vez que você entrar na casa de alguém, você precisa lavar os pés. Ele está pegando um princípio comum, conhecido do dia a dia deles, para entender que o lavar dos pés era um ato rotineiro, necessário, que nos prepara para a verdadeira adoração. E a Bíblia fala muito de confessar pecados em contexto de adoração. Confessar pecados diante da santidade de Deus. É por isso que a gente faz. É porque isso revela melhor para a gente quem nós somos. Pedro tinha esquecido quem ele era. O mesmo Pedro que, quando Jesus falou para ele que ele ia negar, ele falou: imagina assim. Aí ele cai. Por quê? Porque ele esqueceu quem ele era. Em momento de nós sermos deparados com o espelho da palavra de Deus, é para a gente se conhecer um pouquinho melhor. E entender quem é que está adorando. Gente frágil, débil, fraca, instável como nós. Careço de Jesus. De ti, meu Salvador. Não é? Por quê? Isso é reconhecimento de que nós precisamos dele constantemente. Por que a gente canta um outro princípio importante? E eu já estou terminando. O canto, que agora tem a ver com o coral e que nós estamos falando aqui, tanto em comemoração, em alegria. O canto nessa passagem acontece após um período de arrependimento e consagração do templo. E eu acho isso muito significativo, porque canto tem tudo a ver com tirar o fardo das costas. Vou falar uma coisa triste aqui, você não precisa balançar sua cabeça não. Se for no coração eu já vou aceitar. Sabe as vezes em que você estava em pecado e aí você confessou e Deus tirou o peso assim, ó. Não dá vontade de cantar. Quando aquilo que estava pesando, enquanto calei os meus pecados pelos meus constantes gemidos, a mão de Deus pesava sobre mim dia e noite. E quando eu confessei os meus pecados, e a minha iniquidade eu não mais ocultei, ele escreveu salmos. Ele queria cantar. Na Escritura, cânticos sempre foram expressão de alegria, e não tem alegria maior do que saber que você foi perdoado daquele peso que você carregava. Ezequias, ele resgata a boa música. Ele sabia que música tinha que fazer parte do culto, por isso que o verso 25 fala que ele estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes, harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, do profeta Natã. Ele começa a fazer uma reforma musical de acordo com a palavra de Deus. Tanto nos instrumentos, verso 26 fala dos instrumentos de Davi. Os instrumentos de Davi, olha que interessante. Eles estão vivendo séculos depois de Davi, mas tinham um jeito certo de adorar. E no verso 30 fala que eram cantando as palavras de Davi e de Asaf. Novamente, voltando ao início da música na história de Israel. O que ele está fazendo? Ele está resgatando o cântico de salmos. Ele está resgatando boa música. Não só música antiga, não é porque é antiga que é boa, mas em conformidade com a palavra de Deus. Afinal, música é um poderoso veículo de ensino. A música, ela ensina tão bem que se nós ensinarmos mal, vai ficar ruim por muito tempo. Para não dizer para sempre, por muito tempo. Tem uma história na Bíblia que me ensinou isso de uma maneira fantástica.
Na época que Davi não era rei, ele era só um guerreiro. Diz que ele venceu batalhas e ele chegou de volta das batalhas, e as mulheres, para celebrarem esse general que era muito bom, esse tal de Davi, cantaram: Saul mata os milhares, mas Davi os 10 milhares. Curiosamente, passa-se um ano e a musiquinha continua na cabeça das pessoas. Por quê? Porque música é aquela coisa que quando entra parece que não sai. Sabe aquele dia que você acorda com aquela música e você fala: meu Deus, aí essa música não. Porque música tem um poder tremendo de fixar e de ensinar, bem ou mal. Então a gente tem que ser muito zeloso com música. É por isso que Ezequias fala que o texto fala que Ezequias resgata a música que era de acordo com as palavras de Davi e de Asaf. Por quê? Ele sabia que o que tinha que ficar na cabeça das crianças e dos adultos eram aquelas musiquinhas que expressavam a verdade de Deus. É isso que a gente precisa resgatar. É isso que a gente precisa fazer. Agora, isso não significa que música boa é só música reverente, séria. Alguns gostam de chamar presbiteriana. Eu acho que não é um bom nome. Ou música alegre, como se fossem duas coisas excludentes. Curioso, nesse texto tem reverência e alegria ao mesmo tempo. O texto diz: quando os instrumentos tocaram, eles se prostraram. E essa é uma atitude que a gente não tem na nossa cultura, né? Nossa cultura é muito pobre de honra. Mas lá eles honravam. E eles se prostraram diante desse rei. E ao mesmo tempo que se prostraram, diz o texto que eles se alegraram muitíssimo. O verso 30 fala assim: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi. E eles o fizeram com alegria e se inclinaram. Olha só, reverência e alegria na mesma frase. Se inclinaram, mas o coração deles estava borbulhando de alegria. E essa é a adoração que agrada ao Senhor. Por quê? Porque quando Jesus falou com a mulher samaritana, de novo João 4, ele pediu que se adorasse a ele em espírito e em verdade. Com alegria e em conformidade com a santa palavra de Deus. Tem mais princípios nesse texto, mas eu vou parar por aqui. E quero concluir dizendo o seguinte: eu tenho quase certeza, e é só um chute, mas eu tenho quase certeza que tudo que eu disse aqui você já sabia. E eu vim para cá sabendo que você já sabia. Mas sabendo que a gente precisa ouvir as coisas que a gente já sabe de novo. Porque a palavra de Deus não é só ouvir novidade. É ouvir a mesma coisa de forma nova. E é por isso que a gente sai e fala assim: Senhor, eu já conhecia esse texto. Eu já tinha ouvido essa história antes. Mas ficou nova para mim. Ficou diferente para mim. Eu fui lembrado de coisas que eu já sabia, mas que eu precisava ser lembrado. Portanto, não se preocupe em trazer novidades. Fale o que é antigo, de maneira que renove você e se torne novo para você. Se a adoração é a atividade mais importante da igreja, e eu estou dizendo que é, porque é aquela que você vai fazer para todo sempre, então é melhor a gente entender por que nós adoramos do jeito que nós adoramos. Eu queria que você gastasse mais tempo pensando nisso. Nós pedíssemos ao Senhor que nos desse mais zelo por essa hora de adoração. Mais zelo por adoração. Por quê? Porque nós fomos criados para tal. Criados para a sua glória. Isaías capítulo 43. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós ouvimos uma história não tão conhecida falar de princípios muito conhecidos. Mas ao sermos lembrados desses princípios conhecidos, nós somos lembrados que nem sempre nosso culto está em conformidade com a Tua palavra. Nem sempre a gente percebe, Senhor, que nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Nem sempre a gente tem a aspiração e o anseio e a sede de estar aqui. Nem sempre a gente demonstra unidade no meio do Teu povo quando adoramos. Nem sempre nós damos com liberalidade, às vezes o controle do dinheiro é tão grande que nós expressamos falta de amor pelo Senhor.
Senhor, às vezes nós não nos portamos devidamente no que diz respeito à confissão de pecados. A gente se esquece de quem nós somos. Nós precisamos ser lembrados, Senhor, da nossa fraqueza, nossa debilidade, nossa carência do Senhor. É por isso que nós somos os grandes ganhadores desse momento, dessa hora. O Senhor não ganha nada que o Senhor não tem de nós, mas nós ganhamos tudo do Senhor. O culto é precioso para nós, Senhor. Não nos deixe esquecer isso. E se há irmãos aqui que não têm o costume de estar na tua casa frequentemente, que hoje eles sejam acordados para isso. E que o Senhor use os irmãos que aqui estão para despertar os que não são frequentes, a entenderem por que a gente carece de estar aqui. Porque nós somos aqueles que ganhamos com essa história toda. Nós te louvamos pela música, Senhor, porque música foi um instrumento precioso que o Senhor nos deu. Te louvamos pela vida dos corais que cantam hoje e do coral que aniversaria, porque é instrumento para expressar a alegria que o Senhor nos convoca a ter. Alegria no Senhor. Que nossa alegria nunca seja distante da Tua palavra. Que ela seja sempre expressão da verdade, não de sentimentos fabricados, Senhor, mas da verdade, da Tua palavra. Que nossa adoração então seja recebida pelo Senhor, ainda que falha, porque o Senhor Jesus intercede por nós. Sabemos que Ele é nosso mediador, inclusive na adoração. É por isso que nós te adoramos. E nós o fazemos em nome dEle. Amém.